Olá, hoje é sexta-feira, 19 de junho de 2026. Bem-vindos a mais um episódio do nosso DexCast. E hoje eu quero começar com uma imagem simples. Imagine que o bolso brasileiro é uma casa com 3 portas de entrada. Por uma porta entra o petróleo, por outra o dólar e pela terceira entra os juros. Nesta semana, as 3 portas se abriram ao mesmo tempo. Lá fora, Estados Unidos e Irã tentaram costurar um acordo para aliviar a tensão no Estreito de Hormuz, uma das rotas mais importantes do petróleo do mundo. Nos Estados Unidos, o Fed manteve os juros, mas falou num tom mais duro. E aqui no Brasil, o Banco Central cortou a Selic, mas o mercado não recebeu a mensagem com tanta tranquilidade. Resultado, o petróleo até deu sinais de alívio, mas o dólar subiu e os juros longos pressionaram e a dúvida voltou para a mesa. E por que isso importa? Porque no fim, esse jogo aparece no preço do combustível, do financiamento, do supermercado, no frete, no cartão de crédito e no custo de vida. Vamos por partes. O primeiro personagem da semana foi, de novo, o Estreito de Hormuz. Quando essa rota fica ameaçada, o mercado pensa assim: pode faltar petróleo. E quando o mercado acha que pode faltar petróleo, o preço sobe. E quando o petróleo sobe, não sobe só a gasolina, sobe o diesel, o frete, o custo para transportar comida, o custo da indústria, o custo de parte dos fertilizantes, e aos poucos esse aumento vai escorrendo pela economia. Nesta semana veio uma notícia de alívio. Estados Unidos e Irã chegaram a um acordo preliminar para tentar encerrar o conflito e reabrir Hormuz. Mas atenção, preliminar não é definitivo. É como quando duas pessoas brigam, apertam as mãos, mas ainda precisam combinar as regras de convivência. O risco diminui, mas não desapareceu. Por isso, o petróleo caiu em alguns momentos, mas continua volátil. Para o brasileiro, a tradução é direta: se o petróleo estabilizar em nível mais baixo, a pressão sobre combustíveis e a inflação diminui, mas se o acordo falhar, a pressão volta imediatamente. Aqui entra um ponto importante. O governo brasileiro sinalizou que pode retirar subsídios de combustíveis se o petróleo se estabilizar perto de $80 o barril. Ou seja, se o petróleo internacional cair, o governo pode entender que não precisa mais segurar parte do preço artificialmente. Isso é bom ou ruim? Depende do ângulo. Pelo lado fiscal, pode ser bom, porque subsídio custa dinheiro público, e dinheiro público não nasce do nada. Sai do imposto, dívida ou corte em outro lugar. Mas, pelo lado do consumidor, é preciso cuidado, porque o preço que chega ao posto depende de 3 coisas ao mesmo tempo. Primeiro, o preço internacional do petróleo. Segundo, o dólar. Terceiro, a política de preços, impostos e subsídios no Brasil. Então, mesmo que o petróleo caia lá fora, se o dólar sobe aqui dentro, parte do alívio pode e certamente irá desaparecer. É por isso que a gasolina não responde como um interruptor de luz. Ela responde como uma torneira velha. Às vezes abre, às vezes trava, às vezes demora para chegar na ponta. No bolso, a pergunta é simples: o litro vai aliviar de verdade ou só deixar de subir? Essa é a dúvida dos próximos dias. O segundo personagem da semana foi o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos. O Fed manteve os juros americanos na faixa entre 3,5% e 3,75% ao ano. Até aí, nenhuma grande surpresa. A surpresa maior veio no tom. O Fed deixou claro que a inflação americana ainda está acima da meta e que os choques de energia continuam no radar. Além disso, as projeções indicaram uma trajetória de juros mais alta do que antes. Traduzindo para o português do dia a dia, o mercado entendeu que os juros americanos podem ficar altos por mais tempo e até subir se a inflação não ceder. E por que isso mexe com o Brasil? Porque dinheiro no mundo é como água, ele procura o lugar onde o risco compensa o retorno. Se os juros americanos ficam mais altos, muitos investidores preferem deixar o dinheiro nos Estados Unidos, que são considerados mais seguros. Com isso, o dólar tende a ganhar força.
e dólar mais caro para o brasileiro significa pressão em produto importado, remédio, eletrônico, trigo, fertilizante, combustível e até viagem internacional. Mesmo quem nunca viajou para fora sente o dólar no supermercado, porque o dólar entra no custo da economia por vários caminhos. Agora vamos para o Brasil. O Copom reduziu a Selic de 14,50% ao ano para 14,25%. Foi um corte pequeno, de 0,25 ponto percentual. Para quem toma crédito, em tese, juro menor é boa notícia. Ajuda empresas, consumidores, financiamentos, investimentos e atividade econômica. Mas existe um problema. A inflação ainda preocupa. O próprio Banco Central reconheceu que as projeções de inflação pioraram. Mesmo assim, cortou os juros e passou a olhar para um horizonte mais longo, chegando ao primeiro trimestre de 2028. O mercado leu isso com uma mensagem um pouco mais suave. Em linguagem simples, o Banco Central disse: eu ainda estou preocupado com a inflação, mas acho que dá para ir cortando devagar. Só que parte do mercado respondeu: será que dá mesmo? E aí vem o efeito prático. Os juros curtos podem até cair com a Selic, mas os juros longos, aqueles que influenciam o financiamento, empresas, investimentos e percepção de risco, podem subir se o mercado achar que o Banco Central está sendo tolerante demais com a inflação. Foi isso que apareceu na reação dos ativos. O dólar subiu à casa dos R$ 5,17 e a curva de juros ficou mais pressionada nos longos prazos. Para o brasileiro, a mensagem é clara: não basta a Selic cair no anúncio. É preciso que o mercado acredite que a inflação vai voltar para a meta. Sem confiança, o crédito não barateia tanto quanto a gente gostaria. Então, no fim de semana, temos um cabo de guerra. De um lado, o acordo preliminar entre Estados Unidos e Irã ajuda a reduzir o medo de falta de petróleo. Isso pode aliviar combustível, frete, inflação. Do outro lado, o Fed, mais duro, fortalece o dólar e o dólar mais caro pressiona importados, insumos, alimentos, combustível e inflação. Aqui dentro, o Copom cortou juros, mas o mercado ficou em dúvida sobre o ritmo dos próximos cortes. E quando o mercado fica em dúvida, ele cobra prêmio no câmbio, nos juros longos e nos preços dos ativos. No bolso do brasileiro, essa história parece assim: se o petróleo cair e o dólar não subir muito, a gasolina pode aliviar. Se o dólar continuar subindo, parte desse alívio some. Se os juros caírem com confiança, crédito e financiamento podem melhorar. Mas se a inflação continuar resistente, o alívio no crédito demora mais. É por isso que o episódio de hoje não é só sobre mercado financeiro. É sobre o preço do pão, do frete, da gasolina, da prestação, do financiamento e do cartão. Parece distante falar de Fed, Hormuz, Copom e G7, mas não é. Quando o mundo briga por energia, quando os Estados Unidos seguram juros e quando o Brasil tenta cortar a Selic, sem perder a confiança, o brasileiro sente, às vezes no posto, às vezes no supermercado, às vezes na parcela do financiamento e quase sempre no custo de vida. Fiquem atentos aos nossos próximos episódios, porque a ata do Copom e a evolução do acordo em Hormuz devem dizer se esse alívio é de verdade ou apenas uma pausa na turbulência. Até a próxima e um excelente final de semana.